Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, né? Já é quase meia-noite. Eu disse que a campanha hoje ia ser um pouco mais tarde, porque eu estive lá, né, no aniversário do meu sobrinho, família. Você já viu, a gente tem que ir cumprir, né? Porque até mesmo a Bíblia fala que nós devemos ter Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja. Amém? Então, hoje eu estou aqui para terminar essa campanha com todos vocês, né? Que a campanha que nós vem fazendo esses 3 dias, essa campanha dessa leitura. Então, hoje nós vamos ler do versículo, capítulo 29, do versículo 15 até o versículo 23, eu acho, é o 23 mesmo. Do 15 até o 23, amém? Para nós dar encerramento nessa campanha. Então, vamos lá a leitura. Vamos começar aqui no versículo 15. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profeta em Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Deus, se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o asilo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e aos faloeis como os figos ruins, que de ruins que são, não se pode comer. Forte nessa palavra. Porque persegui-los-ei com a espada, a fome, a peste, faloeis um espanto. Não faloei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde tiveres arrojado. Porque não darão ouvido às minhas palavras, não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os de auxílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaís, e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos dos Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá novas espécies de
maldição. Então os exiliados de Judá que estão na Babilônia, o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, e os quais o rei da Babilônia assoou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Palavras que não mandei. Dizer, eu o sei, sou testemunho disso, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui, né, o Senhor está mostrando para o povo, né? O pecado que eles cometeram para que o Senhor viesse ter essa tristeza, né? E deixasse eles nesse sofrimento, porque ali havia tanto sofrimento. Teve uns, igual aqui na palavra fala, né? Aqueles que não obedeceram para entrar, para unir com o povo de Judá, aqueles seria morto, né? A espada, e seria castigado, seria escravos. Glória a Jesus, porque os outros também foram escravos, mas chegou o tempo do livramento, o tempo da abundância de Deus. Mas para esses outros que viviam mentindo, que viviam falando palavras falsas, profetizando coisas, dizendo o Senhor falou, quando o Senhor não falou, é o que diz ele, né? Dizei que eu falei quando eu não falei, e dizei que eu não falei quando eu falei. Então essas palavras o Senhor falou para esse povo. Então ali muitos aquebrantaram o coração e ficaram firmes com o Senhor até o dia que veio a grande abundância, né? O Espírito Santo falhou sobre eles, aí eles foram profetizar as verdades, foram viver na presença do Senhor e foram um povo muito feliz naquela época, né? Um povo que multiplicou milhões e milhões de vezes a mais. Amém? Glória a Jesus. Então aqui nós estamos encerrando essa campanha. Quando for quarta-feira, nós vamos começar a campanha. Aí essa sim, vocês vão entender o quanto é importante a pessoa ser selada pelo Espírito Santo, tá bom? Que eu vou contar a minha experiência e vou mostrar dentro da Bíblia também, dentro da palavra do Senhor, a importância do selo do Espírito Santo na nossa vida, nós buscar essa riqueza para conosco, para com o nosso espírito, porque a nossa carne, né? Nós, como ser humano, precisamos de alimento, mas nossas almas, nosso espírito precisa de alimento espiritual, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Então são essas minhas palavras. Hoje eu não vou nem orar porque já comecei a campanha tarde, mas fica essa lembrança para vocês, fica essa dica. Quebranta na presença do Senhor para depois buscar dele o Espírito Santo, amém? Fiquem todos com Deus, compartilha, deixa o seu joinha, deixa o seu like e faz também os seus comentários, que eu vou estar tendo prazer de responder o comentário de cada um de vocês, amém? Fiquem todos com Deus, um abraço, uma feliz noite para cada um de vocês.